Gostaria de convidar, finalmente, o nosso palestrante, José Carlos Sepúlveda, para que tome o púlpito, ou, se preferir, fique na mesa, continue na sua posição na mesa, se preferir. O senhor está reconhecido para proferir as suas palavras. Perdão. Obrigado. Alteza Imperial Real, Dom Bertrand de Orleans de Bragança, Alteza Real, Dom Gabriel, e senhoras e senhores, é uma alegria grande poder falar aqui, e vou tentar fazer a minha palestra exatamente conectando os dois temas, monarquia e conservadorismo, o que foi uma ideia partida tanto do pessoal do Grupo São Tomás Mores como do Dr. Juvenal da Ruda Furtado, presidente do Círculo Monárquico de Fortaleza. E, digamos, eu vou tentar falar do ponto de vista das mentalidades, talvez não às vezes com muita precisão das doutrinas conservadoras. Temos aqui, falar de doutrinas conservadoras diante do Bruno, é um desafio. Espero que ele não me censure por nenhuma heresia aqui. Bem, eu começaria pelo seguinte. Muitos, quando ouvem falar de monarquia, nos acham, uns nos acham retrógrados, outros nos acham saudosistas, e outros, assim, os mais leves, nos acham sonhadores. Esses tipos são sonhadores que querem um negócio assim do passado, etc. A isso eu já responderia o seguinte: realmente a monarquia pode ser um sonho, mas a república certamente é um pesadelo de todos os dias, parafraseando um grande monarquista que deu essa fórmula. Mas a palestra do Diogo Galhardo mostrou bem que as ideias monárquicas não são desligadas da realidade. Pelo contrário, ele nos deu aqui uma palestra concreta sobre a realidade do Brasil de hoje, sobre o absurdo das instituições republicanas que substituíram instituições sábias da monarquia. Não quer dizer perfeitas, quer dizer sábias, que podiam ser aperfeiçoadas. Foi o que ele nos disse aqui. E ele mostrou por A mais B por que a república é desastrosa nas suas instituições. Bom, eu também pretendo dar uma palestra que mostra exatamente como a monarquia é uma resposta a uma crise real das sociedades, das mentalidades, inclusive a essa crise que o Brasil atravessa. Só que, talvez de um ponto de vista um pouco inesperado. Mas eu quero mostrar o seguinte: a monarquia é essencial, a restauração da monarquia é essencial não apenas do ponto de vista político, econômico, mas também das mentalidades e das sociedades. Eu remonto aqui a um fato ocorrido em 1952, quando o rei Farouk, do Egito, foi derrubado por um grupo de jovens militares, foi derrubado do poder. E ele disse uma frase que era entre uma espécie de profecia e uma coisa jocosa. Ele disse o seguinte: em poucos anos, isso em 1952, em poucos anos, no mundo vão sobrar 5 reis. O rei de espadas, o rei de ouros, o rei de copas, o rei de paus e a rainha Elizabeth. Realmente, eram palavras sábias naquele tempo. Parecia que o mundo caminhava para isso. Digamos assim, o espírito do tempo era esse. As monarquias iam desaparecer. E em poucos anos teríamos estes 5 reis, os das cartas e a rainha Elizabeth. Tudo o que era plebeu, tudo o que era espírito pequeno burguês, tudo o que era vulgar parecia que estava na moda, e tudo o que era aristocrático, tudo o que era refinado parecia que estava desaparecendo da história. Essa era a previsão. E 6 décadas e meia depois, eu acho que essa não é a realidade. 6 décadas e meia depois, num país do novo mundo, como o Brasil, há jovens que saem às ruas
com a bandeira do Império, desse que devia ter sido eliminado, ou que já tinha sido eliminado pela República, e jovens saem às ruas com a bandeira do Império. 6 décadas e meia depois, jovens do Brasil entram nas universidades, arvoram os símbolos imperiais e, como disse há pouco o Lorival, numa sessão que ia ser para 50 pessoas e que foi para 500 sob conservadorismo, muitos apareceram com bandeiras do Império. Bem, isso, não sei se notam, é o contrário dos ventos que eram anunciados como os ventos da história. 6 décadas e meia depois, nós estamos aqui com a presença de 2 príncipes em Fortaleza, no famoso Nordeste que a mídia gosta de apresentar como impregnado pelas ideias progressistas. Nós estamos aqui fazendo um encontro monárquico conservador. Isso mostra que os ventos da história não eram como o rei Farouk achava que eram. E, ao fim desse tempo todo, há muito mais do que 5 reis ainda. Então, é exatamente isso que eu pretendo analisar assim aqui. Que fenômeno é esse? E esse fenômeno é um fenômeno só brasileiro ou é um fenômeno mais amplo? Eu encontrei, há dias atrás, numa edição recente da revista Paris Match, um editorial escrito com aquela precisão francesa pelo diretor Olivier Royot, em que ele trata exatamente desse assunto. Ele é tão resumitivo da ideia que eu tinha para essa palestra que eu tomei a liberdade de pegar as palavras dele, lê-las aqui, algumas das ideias dele, porque eu acho que são muito interessantes e têm a vantagem de ser escritas por um francês, que tem aquela capacidade resumitiva que todos lhes invejamos. Só para ter uma ideia, ele diz o seguinte, ao tratar deste assunto, ele diz o seguinte: eu estou tratando de um fenômeno contemporâneo. Há um fenômeno que precisa ser analisado, e esse fenômeno ele o trata no editorial. Então, eu resumo 4 ideias principais dele. As cabeças coroadas entraram sem complexos no século XXI e resistem com brio às convulsões da mundialização. Primeira ideia. Então, ele diz o seguinte: hoje existem mais ou menos 45 monarquias, não as 5 que o rei Farouk dizia. Segundo, o fascínio pelos ouros e pelos mistérios da realeza perduram. Isso é muito interessante, porque nós vivemos na sociedade da transparência, na sociedade em que não há mistérios. Pois então, os mistérios e o esplendor da monarquia continuam a fascinar. Terceiro, eu estou lendo esses pontos dele pelo seguinte: ele não é uma pessoa nem do movimento monárquico, nem do movimento conservador. Eu estou dando a análise de um jornalista importante para ver como ele percebe a mesma realidade do que nós. Enquanto os discursos populistas e a internet ameaçam extinguir os partidos políticos tradicionais, as famílias reais, encarnação dos símbolos da nação e garantes da sua unidade, permanecem com boa saúde e podem contar com a adesão de seus súbditos. Então, essa ideia é muito interessante. Eles encarnam a nação, encarnam esses valores e eles estão de boa saúde. Por fim, ele diz o seguinte: as casas reais valorizam os valores familiares, exibem uma tranquila e simpática serenidade, que suscita uma esperança no futuro em sociedades sem referências e corroídas pela dúvida. Eu acho que aqui esta formulação é fundamental. Nós temos sociedades corroídas pela dúvida, sem valores, desorientadas, e essa serenidade e essa majestade, diria eu, das famílias reais continua presente e continua a ser um valor, e por isso muitos a procuram. Este contraste exatamente entre esses valores da realeza e essas faltas de marcos de referência das sociedades contemporâneas é a essência da minha exposição. Vejam bem uma coisa interessante. O fascínio, nós vivemos numa sociedade que
se proclama igualitária, que se proclama democrática no sentido do igualitarismo, já notaram que mesmo príncipes que não têm poder nenhum, que não têm riquezas pessoais, eles exercem fascínio. Por quê? Porque as pessoas veem que eles não são só as pessoas deles, são pessoas que carregam uma tradição, carregam séculos. Eles são representantes vivos da história. Isso é um valor que não se compra. Isso é um valor que não se vende. Isso é um valor que está no mais profundo das mentalidades. E isso não é a política que consegue arrasá-lo. Bom, o que é propriamente esse fascínio? Por que os príncipes têm esse fascínio? Por quê? Porque, ao longo dos séculos, a realeza, mais amplamente a nobreza, da qual eles são o cume, eles cultivaram o valor da excelência. Tudo o que eles, na cultura pessoal, na influência política, na influência artística, o que é que eles cultivaram para os seus povos? A excelência. E nós não imaginamos um príncipe propugnando atitudes vulgares. Nós não imaginamos um príncipe ou uma princesa propugnando coisas imorais. Então, digamos, podíamos resumir esse fascínio a uma palavra que é a honra. O grande José Bonifácio, já que está aqui um do documentário sobre José Bonifácio, o grande José Bonifácio tem nos seus escritos uma frase lapidar que diz o seguinte: sem o princípio da honra, nenhuma monarquia subsiste. É pura verdade. Alguém pode me fazer até uma objeção, mas há príncipes que dão escândalos. É verdade. Infelizmente há. Há príncipes que dão escândalos. Mas por que os homens escandalosos da sua vida pessoal acham escandaloso que um príncipe dê escândalos? Porque mesmo esses homens reconhecem que os príncipes não deviam dar escândalos. Eles deviam ser excelentes. Então, na hora em que eles criticam um escândalo de um príncipe, eles reconhecem que ser príncipe é ser excelente. Eu dou assim um fato concreto, interessante por um lado. Quando o príncipe R, há uns tempos atrás, talvez 2 anos, infelizmente deu um escândalo nos Estados Unidos, que saiu em muitos jornais. Muita gente apontou esse escândalo. O que os jornais depois não apontaram é que o príncipe R, voltando à Inglaterra, pediu publicamente desculpas pela atitude dele. Por quê? Porque ele disse que ele não estava à altura da esperança que os súbditos depositavam nele. Já viram algum presidente da República pedir desculpas? Não, eu não sei de nada. Não fui eu. Diante das evidências mais evidentes, não. Nunca fui eu, não sei de nada, etc. Eu gostaria de dar mais um exemplo interessante do que é a força pessoal de um príncipe. Estou dando esses exemplos porque acho que assim nós podemos discernir melhor do que eu estou falando. Não sei se lembram, há uns anos atrás, poucos anos atrás, numa dessas cúpulas ibero-americanas, ainda era vivo o tiranete Hugo Chávez. Militar, que comandava a Venezuela no braço ditatorial, com apoio de militares com as mesmas ideias dele, e durante a cúpula ibero-americana ele estava insultando todo mundo, insultando pessoas de outros países, o primeiro-ministro espanhol, etc. A um determinado momento, o rei da Espanha se virou para eles e disse: "Por que não te calhas?" E o tiranete ficou calado. Ele não foi capaz de dizer mais nada. Agora, diga-me uma coisa, qual é o poder do rei Juan Carlos para mandar calá-lo? Nada. Ele tinha armas ali. Ele tinha alguma autoridade para mandá-lo calar? Tinha.
tinha a autoridade da história. Ele tinha a autoridade da legitimidade que ele carregava consigo. E por isso, aquele tiranete que era um sujeito cheio de poder, calou-se. E agora mais uma coisa interessante. Vejam como as pessoas gostam disso, porque isso virou isso até toque de telefone isso virou. As pessoas tinham, por que não te calhas no telefone? Bom, e isso é prestígio, né? Agora, de onde é que vem esse prestígio? Vem exatamente da legitimidade da história. Bom, eu quando estou defendendo aqui assim essa restauração da monarquia, gostaria de fazer aqui um parênteses. Não estou fazendo uma ideia infantil, que é o seguinte, que eu podia chegar aqui e dizer o seguinte, olha, a República é péssima, as instituições são péssimas, etc. Restaura a monarquia que está tudo resolvido. Isso seria um infantilismo total. Também sei que isso não é o pensamento nem dos príncipes, porque todos nós sabemos que onde existe o homem, existem os seus defeitos. Há soluções boas, que sempre comportam dificuldades. Então não é uma solução mágica. Aliás, a ideia de soluções mágicas é uma ideia tipicamente republicana. Façam o percurso, é só ler o livro do Bruno Garchagen, que vem isso. Nós temos o caminhar, digamos assim, de salvador da pátria em salvador da pátria. Esse é o caminho da República. Este não deu certo, não, vai haver outro. Vai haver outro. Já está despontando, já está aparecendo o outro que vai ser a salvação da pátria. E a República vai caminhando com essas esperanças vãs e absolutas. A monarquia não é isso. A monarquia é um conjunto de instituições. É um conjunto de ideias. É um conjunto de princípios. Bom, então, eu passo agora, eu falei um pouco da monarquia, do fascínio da monarquia, eu passo agora à segunda parte da minha exposição, que é o seguinte. O que é que caracteriza a crise que nós estamos vivendo no Brasil? É nisso que eu vou... essa segunda parte, digamos assim, seriam os dois pressupostos da minha exposição. O que é que atinge hoje mortalmente as sociedades, atingiu a sociedade brasileira e atinge a sociedade brasileira, e atinge também outras sociedades, é o que nós podemos chamar, e por isso está no título da minha palestra, o multiculturalismo. Recentemente saiu um livro de um jovem sociólogo canadense do campo conservador chamado Mathieu Bock-Côté, que se intitula O Multiculturalismo, a Religião Política da nossa época. Essa ideia é muito importante, uma religião política. Nós estamos diante de uma religião política. O Estado laico, né, toda a gente, às vezes fazem objeções quando o príncipe Dom Bertrand ou algum outro príncipe dá uma ideia que ele fala de Deus. Não, mas não pode falar porque o Estado é laico. Meu amigo, não confunda alhos com bugalhos. O príncipe está falando das suas convicções pessoais, né? Bom, mas nós, nas sociedades laicas, temos uma religião impregnando a sociedade. E essa religião é o multiculturalismo. Todas as sociedades e todas as culturas são constituídas com base em valores, com base em princípios, com base em uma moral que plasma a identidade e a unidade tanto da cultura como da nação. Se nós pegarmos os indivíduos, a mentalidade dos indivíduos, as suas instituições, os seus costumes, as suas leis, a sua arte, o seu saber, as suas diversões, a sua música, a sua literatura, a sua arte culinária, as suas bebidas, tudo isso é impregnado por ideias essenciais que fazem a unidade daquele, ou seja do país, ou seja da área de civilização. Por exemplo, é só pegar inúmeros autores que falam de traços básicos, ou traços mais complexos, do que é a brasilidade. Leiam páginas do Gilberto Freire. Aí estão muitos dos traços fundamentais do que é o espírito brasileiro, podia-se dizer assim. E, por excelência, foram valores assim que plasmaram a civilização ocidental, que é uma civilização essencialmente cristã. Bom, ora, essa identidade
da civilização ocidental e cristã, essa consciência que os indivíduos têm da sua civilização, nós temos da nossa civilização, é essa, essencialmente, que está sendo atacada pelo multiculturalismo. Eu vou tentar, aqui não com as minhas palavras, mas com as palavras do autor, claro, não vou resumir um livro, vai ser um resumo resumidíssimo, mas vou dar algumas ideias essenciais que ele dá no livro e que nos encaminham à resposta, porque é que a monarquia é uma resposta a esse problema das sociedades modernas. Primeiro ele diz o seguinte: o multiculturalismo, na realidade, é filho dos teóricos marxistas, que trocaram o paradigma econômico pelo paradigma da diversidade, que é, digamos assim, uma falácia para destruir a unidade das sociedades contemporâneas. É um projeto político-ideológico, diz ele, baseado nesse termo vago chamado direitos humanos. Tudo o que o Estado não gosta, etc., são direitos humanos que são garantidos para minorias. Bom. E ele diz o seguinte: o multiculturalismo pressupõe a desagregação da consciência ocidental e uma reescrita da história. Mas uma reescrita da história com uma nota especial, a tinta da culpabilidade. Tudo que nós voltamos para trás na nossa história, nós somos culpados. Nós também somos os culpados pelo passado. Eu vou-lhes dar um exemplo concreto que nós vivemos hoje em dia. As cotas, as famosas cotas das universidades, as cotas raciais, são impostas em nome do quê? De uma dívida histórica. Nós todos aqui temos que pagar uma dívida histórica. Não sabemos do quê, não sabemos porquê, mas temos que pagar. E o Estado nos impõe as cotas em nome de uma dívida histórica. Outro fato concreto. Nas ideias feministas, quantas vezes neste ano já, houve ondas classificando a sociedade como estupradora em potencial. Todos nós que nunca pensámos em fazer um estupro, somos estupradores. Não sei se dá para perceber o seguinte: nós somos culpados de uma coisa que nós não sabemos. Mas somos. E tem pesquisas para tudo isso, né? Tem pesquisas que provam tudo isso. Então você é um estuprador. Não diga que não é, porque é. Então isso é desagregador e a pessoa se sente amarfanhada. Imagina, nós estamos aqui, procuramos ser pessoas honestas, mas não, somos acusados de milhares de coisas que seriam as nossas culpas, né? Bom, então, diz ele, a civilização ocidental passa a ser alvo da diversidade. E essa diversidade contesta valores sociais, valores políticos, valores morais do Ocidente. Ele até diz uma coisa muito interessante. Não sei se já perceberam que, em qualquer parte do mundo, uma sociedade que acolhe imigrantes, o que é que ela faz? É como uma pessoa que acolhe uma pessoa na sua casa. Ela acolhe, de benevolência, acolhe a outra na sua casa. Agora, imagina que eu sou acolhido numa dificuldade da minha vida, sou acolhido na casa de uma pessoa e chego lá do seguinte: olha, meu amigo, aqui não vai ser assim, porque eu agora estou mandando que seja assim. Quer dizer, a pessoa vai, mas espera aí, isso aqui é a minha casa. Eu abri a minha porta para você estar aqui dentro e você agora vai dar as suas regras. E mais, eu vou entrar lá e vou exigir desculpas da pessoa que me abriu a porta da casa. Espera aí, o que é isso? Então ele diz o seguinte: o Ocidente, diante das ondas migratórias, passou a ter um direito só: pedir desculpas. Nós que estamos abrindo as portas aos outros, temos que pedir desculpas às pessoas que estão entrando. Não sei se dá para perceber como isso é desagregador, socialmente, politicamente e de mentalidade também. Bom, mas ele frisa um aspecto importante. Como é que se mantém a unidade de uma sociedade através dos tempos? É com a narrativa histórica. Ora, no momento em que o passado passa a ser narrado como uma sequência de crimes, de sistemas discriminatórios,
frutos, como ele diz, do famoso homem branco heterossexual, quando isso passa a ser a narrativa da história, é preciso o quê? Reescrever a história. E é preciso que os jovens sejam preservados, entre aspas, da verdadeira história para serem apresentados à nova história. E nós temos uma legitimidade multiculturalista que se vai afirmando nas sociedades modernas. Ele aponta muito bem o seguinte: todos aqueles como nós, por exemplo, que se debruçam com admiração sobre o passado para buscar nele valores para a construção do presente e do futuro, todos esses são nostálgicos doentios. Por quê? Porque eles querem resgatar um passado que é criminoso. Então, eu chamo a atenção para isso. Nós estamos diante de uma guerra nas entranhas das mentalidades das pessoas. Estamos diante de uma guerra nas entranhas das instituições da sociedade. Nós estamos numa guerra nas entranhas das instituições também, pelo seguinte: porque se as instituições são representativas de um passado, elas precisam ser todas reformuladas. Mas nós temos consequências nisso. O que é que acontece? Primeiro, o multiculturalismo se institucionaliza. O Estado e as grandes empresas passam a propugnar os valores do multiculturalismo. Desculpa, uma coisa que eu, às vezes, a vontade assim, é ridículo, né? A pessoa vai a um lugar qualquer, vai pegar um copo, salva o planeta. Calma, eu não posso pegar esse copo porque eu estou atacando o planeta. Que é isso? Salva o planeta. Eu sempre gosto de contar isso porque, para mim, como português, eu fiquei assim impressionado. Uma vez que eu fui a Manaus, o Rio Negro estava, na época das enchentes, estava 16 metros acima do nível dele. Quer dizer, e uma pessoa como eu, dentro de um rio, parece um mar. Porque a gente olha para qualquer lugar, não vê terra por nenhum lugar, vira aquela água toda, e de repente chega ao hotel e diz assim: poupe água, cuidado, não deixe a sua torneira aberta, poupe água para salvar o planeta. Eu disse assim: puxa, está aqui um rio que tem água, é uma coisa doentia, né? Mas a pessoa vai sendo condicionada em comportamentos como se a pessoa fosse doente. Ele diz isso: o Estado passa a tratar as pessoas como doentes e passa a tratar a sociedade como doentia no seu conjunto. E qual é a doença que essa sociedade tem? Os preconceitos. Tudo é preconceito. Se você é contra alguma coisa, preconceito. Se você diz: não, mas os muçulmanos estão explodindo bomba. Preconceituoso, poxa. Quem disse que são os muçulmanos que estão explodindo bombas? Por acaso, são sempre eles, mas é um preconceito. É um preconceito. Bom, o sujeito vai dizer isso até ele ser morto pela bomba, né? Ele não vai dizer mais nada. E o que é que o autor chama a atenção? Então, as sociedades estão sendo reeducadas pelo Estado em nome do multiculturalismo. Agora, qual é a diferença disso para a Revolução Cultural Chinesa, por exemplo, que propunha reeducar as pessoas? Os slogans, ele também chama a atenção disso: discriminação, racismo, xenofobia, homofobia, islamofobia, depredação da natureza, tornam-se slogans intimidatórios. Mas mais do que isso, eles são intimidatórios, mas vêm revestidos de uma nota científica. Então, parece que é uma coisa científica. Não, porque foi feita uma análise e tal, esse problema do sujeito achar que é o Islã e tal coisa, isso já tem uma análise científica que foi feita, é um preconceito que vem de épocas remotas e tal. Bom, então, nós, além do mais, achamos que todos esses ataques que nos são feitos são coisas científicas. Bom, como essa questão do aquecimento global e outras coisas que todas nos são apresentadas como infalíveis, entre aspas, pela ciência. Bom. Depois, há um outro efeito desse multiculturalismo. Uma nação
que se deixa convencer a si mesmo desse quadro de culpas e pesadelos, se ela olha para o passado e pensa, não, nós só cometemos crimes. Como muita gente diz, não, os portugueses vieram para aqui e só cometeram crimes, só fizeram isso, só fizeram aquilo. Há um cientista, Evaristo Miranda, que é da Unicamp e da Embrapa. Ele uma vez estava na Itália fazendo uma palestra sobre a Amazônia, sobre o Brasil, e um italiano perguntou, o senhor podia falar do... Ele é monarquista, muito amigo do príncipe Dom Bertrand. O senhor podia falar sobre o genocídio dos índios? Sim, eu posso falar, sim. Aí ele começou a dar dados históricos e tal sobre o genocídio dos índios entre si, sobre as matanças dos índios entre si. Aí o italiano disse, não, mas esse genocídio não, o outro, mas qual outro, disse ele, qual outro? Eu conheço esse é um dado histórico, etc. Agora, qual é o outro? Bom, o outro era o outro inventado pela propaganda. Bom, então imagine o seguinte, quando uma nação se deixa influenciar por essa narrativa mentirosa e de um passado criminoso, ela vai começando a perder a identidade. E ela deixa de ter de si uma visão objetiva e se torna irreconhecível aos seus próprios olhos. Por isso é que há muita gente que diz, ainda outro dia Dom Bertrand estava dando uma entrevista no Rio Grande do Sul e uma das pessoas que fez perguntas pela internet dizia o seguinte, puxa, era muito melhor que o Brasil tivesse sido colonizado por portugueses, era muito melhor que tudo fosse diferente, e a pessoa tem aversão ao próprio país. Por quê? Porque ela cai nessa narrativa. Mas há mais do que isso. Se nós passamos a ter como narrativa da nossa história e do nosso passado e da nossa identidade a narrativa do inimigo, nós estamos nas mãos do inimigo. E nós perdemos a nossa própria independência. Porque na hora da decisão, nós não vamos decidir objetivamente, nós vamos decidir influenciados pela narrativa falseada que fizeram da nossa história. Bom, é muito curioso, nós ouvimos isso muito, o Bruno é cientista política, não sei se isso aqui é uma definição precisa ou não em ciência política, porque eu não sou formado em ciência política, mas fala-se muito de populismo. Mas a palavra populismo passou a ter um monte de significados, né? E não são bem precisos. Nós temos, realmente, qualificam-se como populistas muitos destes governos de esquerda da América do Sul que falam em nome do povo e depois impõem os regimes que nós estamos vendo aqui na Venezuela, etc. Mas também se fala muito na Europa de um populismo que seria o seguinte, a reação das pessoas a esse multiculturalismo seria um populismo, seria uma pecha contra a reação que as pessoas têm desse processo. Então ele diz o seguinte, o que é o populismo e que povo é esse do populismo, por exemplo, na Europa? É o povo histórico das nações. É o povo de outrora. É o povo conservador. Conservador não das ideias conservadoras, é o povo da mentalidade conservadora, que quer as suas tradições, que quer as suas identidades nacionais. Esse aí passa a ser classificado como uma espécie de dejeto da sociedade, populismo. E esse povo é jogado para fora. Bom, então eu entro agora no seguinte, mais concretamente, à vista desse quadro, o que é que está acontecendo no Brasil? Outro dia eu não tenho muita paciência para ficar vendo vídeos, não, mas outro dia tive a paciência de ver um vídeo de um economista que resumia a crise do Brasil, uns 12 minutos mais ou menos, de uma maneira que eu achei muito engraçada. Ele diz o seguinte, como é que ele resume a atual crise do Brasil? A opinião pública deu-se conta de que existe impunidade nas instituições políticas. E, com a sua cobrança, fez começar a diminuir a corrupção. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo é que essa diminuição da corrupção vai ter um impacto no crescimento brasileiro. E terceiro, as pessoas se deram conta
de que o Brasil cresceu menos do que poderia crescer e que, portanto, daqui para frente vai crescer mais. E eu disse assim, puxa, uma equação do PIB dá uma explicação da crise do Brasil. Quer dizer, eu achei, desculpe, até pode haver isso, até pode haver assim na superfície isso aqui, mas isso é a explicação da crise brasileira? Bom, outros, um pouco mais profundos, dizem o seguinte, não, houve uma inconformidade que fez um gigante adormecido acordar e as pessoas foram aos milhões às ruas. Mas o mundo político deu volta nas pessoas, lançou a ideia do impeachment e com isso resolveu tudo. E as pessoas foram enganadas, foram para as suas casas e o problema, houve mais um engano. Eu já tive a oportunidade de citar uma vez o Bruno Garchagen numa palestra que eu fiz sobre a monarquia, dizendo que ele no livro dele diz o impeachment, ele disse isso antes do impeachment acontecer, o impeachment não vai resolver a crise brasileira. Mas, além do mais, essa visão também é falseada, porque se as pessoas acham que as pessoas saíram à rua apenas para pedir o impeachment, não foi. E se acham que as pessoas foram enroladas pelo mundo político, também não é verdade. Não confundam a quietude ou o silêncio de uma pessoa com a inatividade de uma pessoa. Os vulcões, antes de explodir, também parece que estão parados. E só os especialistas sabem que aquele vulcão a qualquer hora pode explodir. Então, eu vou pegar aqui uma pessoa insuspeita para dar uma interpretação da atual crise, que é um dos grandes mentores de toda essa agenda multicultural no Brasil. Chama-se Fernando Henrique Cardoso. Insuspeito, totalmente insuspeito. Ele escreveu um artigo e deu 2 longas entrevistas. Escreveu um artigo no Estado de São Paulo e deu 2 longas entrevistas, uma na revista Isto É, outra para o Josias de Souza no blog pessoal dele, na UOL. O artigo chama-se Triste Fim, em que ele chora o fim do PT. E vale a pena ler com cuidado essas tantas entrevistas como os artigos, porque eles são muito ricos para nós podermos interpretar o que está acontecendo. Ele diz o seguinte, prestem bem atenção, o fim do projeto político do PT não foi do PT, foi de todo o sistema político brasileiro. Todo o sistema político brasileiro ruiu. O que mostra que o sistema político brasileiro era um entrelaçado que tinha como cúpula o PT e, portanto, oposições, etc., eram praticamente fictícias. Isso é o que ele diz. Então, o que ruiu foi todo o sistema político. Segundo, as ideias progressistas não emplacam no Brasil, diz Fernando Henrique Cardoso. Ele diz o seguinte, nós teríamos uma alternativa muito boa ao PT, que era a Marina Silva e a Rede. Por quê? Mas é interessante o que é que ele diz, porque é uma de esquerda de futuro, ecológica, etc. Não emplacou. Então, vejam isso não tem nada a ver com as manifestações estarem na rua ou não estarem na rua, tem a ver com as mentalidades das pessoas. Terceiro, o que é que o Fernando Henrique diz? A grande dificuldade no Brasil é pôr um político a falar da agenda multicultural, porque as pessoas não aceitam. Quarto, ouçam bem, o grande problema do Brasil são as forças da tradição e do atraso. As forças da tradição e do atraso. Conhece algum partido político que é a força da tradição e do atraso? Não tem, né? Portanto, essas forças estão onde? Estão na sociedade. O que eles chamam as forças da tradição e do atraso são as forças que impedem exatamente que o Brasil vá para onde eles querem, para essa agenda multicultural. E, evidentemente, uma das expressões é o renascimento dos ideais monárquicos. Querem ver uma coisa? Não sei se todos acompanharam isso. A Marta Suplicy era candidata à Prefeitura de São Paulo. Ela deu uma entrevista de página inteira na Folha de São Paulo. Sabe qual foi a ideia principal que ela disse?
Eu nunca fui de esquerda. Agora, quando uma pessoa quer se eleger, se apresenta às eleições, e o grande cartaz dela é dizer que nunca foi de esquerda, isso quer dizer o quê? Que as ideias de esquerda, então, não são tão prestigiosas. Óbvio. E, portanto, todo mundo sabe que a Marta Suplicy é uma espécie de bandeira viva do multiculturalismo. Todo mundo sabe disso. Agora, ela tem necessidade de dizer que não, que ela nunca foi isso. Bom, é um pouco ridículo, mas foi o que ela fez. Bom, este fenómeno, digamos assim, para mim, eu já falei disso outras vezes, até dei uma palestra aqui no Fórum de São Tomás Moro sobre isso, se exprime para mim numa frase que foi dita nas ruas: eu quero o meu país de volta. Eu quero o meu Brasil de volta. E esse fenómeno é um fenómeno apenas brasileiro ou é um fenómeno internacional? Eu dou aqui um exemplo, não vou discutir o assunto que está em causa, que é a questão do Brexit. Não vou agora, porque seria uma análise infinda, se foi bom, se não foi bom, não é isso que eu vou fazer. Eu só vou dizer em concreto o seguinte: muitos analistas políticos que eu li, seja da Inglaterra, seja da Espanha, seja de outros países da Europa, disseram o seguinte: o que estava em causa no Brexit não era a questão econômica, era eu quero o meu país de volta. Eu não quero a minha Inglaterra, eu não quero o meu país comandado por fora e à mercê de outros. Então, o seguinte, é um fenômeno que, assim como o multiculturalismo é um fenômeno mundial, universal, esse resgate também é um fenômeno assim. Há um diretor de jornal em Portugal, que era diretor de um grande jornal, que depois acabou por perseguições políticas. O jornal não acabou, mas ele foi afastado, e que hoje tem um grande meio de comunicação na internet, que é o José Manuel Fernandes, cujas análises eu gosto bastante. E ele escreveu recentemente um artigo que diz o seguinte: este mundo não é nada como nós tínhamos imaginado. Nós tínhamos imaginado um mundo sem fronteiras, nós tínhamos imaginado um mundo próspero, nós tínhamos imaginado um mundo multicultural, nós tínhamos imaginado um mundo de penetração de culturas diversas, etc. E ao fim desse tempo todo, nós vemos que esse mundo não é nada do que nós tínhamos imaginado. Ele diz o seguinte: é fora de dúvida que nós estamos numa época histórica de grande prosperidade, talvez a época histórica de maior prosperidade individual, talvez seja a nossa. Portanto, o discurso de que era a prosperidade que ia resolver os problemas do mundo não encaixa. Ele disse também o seguinte: nós estamos verificando que é muito perigoso forçar as pessoas a aceitar as ideias do progresso. Do progresso aqui é na ideia progressista. Ou seja, essa agenda toda que se tentou impor aos povos foi perigoso. Por quê? Diz ele, nós estamos assistindo ao refluxo da maré. Há um grande refluxo da maré no mundo inteiro. Ele até diz o seguinte: o multiculturalismo falhou, o laicismo falhou. Por quê? Porque eles não quiseram reconhecer o óbvio. As nossas sociedades têm valores, nossa sociedade ocidental tem valores que afundaram, entre os quais valores está o cristianismo. E, portanto, querer eliminar o cristianismo das sociedades ocidentais deu esse refluxo da maré que nós estamos assistindo. Bom. Então, eu agora passo à parte final da minha exposição. É o seguinte: o que é que isso tem a ver com a monarquia? Este mal-estar difuso das sociedades, que eu acho que é esse mal-estar também que houve nas manifestações do Brasil, ou seja, não era só pela questão do impeachment, não era só pela questão econômica, não era só por isso, era um mal-estar de fundo. Esse mal-estar tem... Por que é que as pessoas se voltam para a monarquia? Nós, todos, temos o dom de Deus de poder usar a palavra. E a palavra é o meio de o homem se comunicar, basicamente se comunicar.
Mas, entretanto, o homem tem outros dons para se comunicar. As artes já não são a palavra, muitas vezes. É uma pintura, é uma música. São símbolos que ele cria para tocar nas mentalidades dos outros. E Deus nos deu essa possibilidade de, por gestos, por ritos, por formas protocolares, nós exprimirmos muitas coisas, entre as quais a sublimidade das funções, por exemplo, do poder, a sublimidade das relações humanas, da hierarquia entre as pessoas, etc. Mais do que isso, a providência colocou na natureza bens preciosos que nos permitem criar tecidos, joias e outras coisas esplendorosas para adornar o próprio homem. Bom, e nós vemos que tudo isso foi aproveitado pelos povos, não só nas classes mais altas, mas em todos os níveis, em todas as classes sociais. Mas as monarquias revestiam desse esplendor como expressão de uma série de valores morais que elas representavam. Então, por exemplo, quando nós vemos a família real inglesa assomar ao balcão com trajes de gala numa cerimônia, aquilo é só uma exibição ou aquilo é uma espécie de uma encarnação de uma doutrina? É uma encarnação viva da representatividade de um povo. E por que é que aquelas pessoas estão ali embaixo aclamando aquilo? Porque elas se sentem interpretadas naquela situação. Elas veem naquele esplendor, veem naquele simbolismo algo que está dentro deles e que é a expressão mais alta deles. Não sei se todos assistiram a esse detalhe, mas numa das últimas saídas assim, o príncipe William se ajoelha para ficar conversando com o filho dele e a rainha o toca para ele se levantar. Por quê? Porque ele é um príncipe e ele está ali como símbolo daquela nação. Então ele não se podia permitir um ato que é permitido a qualquer homem comum, se ajoelhar para falar com o seu filho. Por quê? Porque ele estava num momento de cerimônia. Então ele está fazendo isso apenas por ele? Não. Ele está fazendo isso porque ele representa para aquele povo algo de sublime e de ideal. Agora, se nós temos pessoas que tomam remédios por diversas razões, estão doentes e tal. Ontem eu estava conversando com o Rodrigo no jantar, e ele que está encaminhado assim para estudar a questão da psiquiatria, ele estava dizendo o seguinte, uma coisa que eu acho muito interessante, que há muitas ideias políticas que geram desequilíbrios psicológicos. E eu concordo inteiramente. Se você propõe uma ideia que é o igualitarismo total na sociedade, isso tem que dar um problema psicológico. Ora, contrário senso, eu acho que exatamente a monarquia, com todos os corolários que ela traz, de requinte, de elites, de excelência, etc., o que é que ela traz? Ela traz uma espécie de estabilidade psicológica para os povos. Ela traz uma espécie de normalidade psicológica para as pessoas. Eu chamo a atenção de uma coisa. Nós tivemos manifestações políticas no Brasil. Por que é que os jovens que saíram às ruas defendendo a monarquia não levaram um cartaz dizendo assim, quero a monarquia de volta? Isso era a expressão da ideia deles. Era mais lógico que levasse um cartaz dizendo isso. Não, eles se revestiram de um símbolo. Eles foram com uma bandeira do império. Ou seja, eles acharam que mais do que uma reivindicação apenas política, era todo um mundo simbólico que precisava voltar. Por quê? Porque isso é ordenativo da própria nação e da mentalidade da pessoa. Quando a pessoa considera a monarquia como futuro, ela não vê a sua história como uma espécie de sucessão de crimes e maldades e uma sociedade vítima de preconceitos. Pelo contrário, ela considera uma certa harmonia
dentro das dificuldades do dia a dia, etc. Mas ela considera uma certa harmonia que havia entre a política, entre a economia. O próprio Diogo aqui falou das instituições, essa harmonia nas instituições. Bom, alguém pode me objetar o seguinte: mas isso tudo aí não é um pouquinho conto de fadas? Traz a monarquia, tem os príncipes, tem essas coisas todas, as joias, tem o esplendor. Só um parênteses. Comparem só uma sessão do parlamento inglês com uma sessão do nosso parlamento para ver o que é que uma monarquia pode trazer de influência ou não. Mas eu pergunto o seguinte, vou responder essa objeção. Mas isso não é um pouco conto de fadas, sonhos? Eu respondo da seguinte maneira: por que é que há tantos adultos que gostam de ver contos de fadas e filmes de contos de fadas? Por exemplo, a última produção da Disney, da Cinderela, que era feito na história mais tradicional possível. Por que é que essas salas de cinema estavam repletas de adultos para ver isso? Não é que todos tivessem crianças, não. Eles estavam lá mesmo para ver. Por quê? Se um adulto sabe que aquilo não é verdade, sabe que aquilo é uma fantasia, mas é que aquela fantasia traz algo de realidade e traz algo que é ordenativo, traz algo de um mundo de perfeição que todo homem deve desejar. Ora, nós estamos numa sociedade que deseja o vulgar, que deseja o aberrante, que deseja o distorcido, e isso agride as pessoas. Então a pessoa se refugia numa coisa assim. Eu conto um fato que eu li num livro de memórias do mordomo da princesa Diana, Paul Burrell. Ele foi também mordomo da rainha e depois foi ser mordomo da princesa Diana. E ele conta um fato que a mim me tocou quando eu li. A princesa estava em Angola e todos sabem que Angola foi vítima de uma guerra civil brutal por causa da questão de um processo de descolonização comandado pela esquerda que deu naquele desastre total. E Angola ficou cheia de minas e muitas crianças eram vítimas das minas. Então ele conta que a princesa estava e entra num hospital. Ele disse que o hospital era só o nome, porque era um barracão com algumas camas, e atrás dela entra uma enxurrada de jornalistas, de cinegrafistas, etc. E ela aponta para uma cama onde estava uma menina, que ele descreve como uma menina bonita, com essa graça do olhar que só as crianças africanas têm, uma expressividade muito grande. E ela vai até aquela cama e cumprimenta aquela menina, e a enfermeira que a acompanhava levanta os lençóis assim, e ela vê que para baixo as pernas dela estavam todas esfaceladas por uma mina. Bom, e aqueles cinegrafistas, aqueles jornalistas todos se atiram para fotografar aquilo. A princesa Diana se volta e diz: parem. Ela disse isso, todas as máquinas pararam, todos os filmadores pararam, ela conversou um pouco com a menina e saiu. No dia seguinte, uma jornalista de um jornal inglês foi até a menina e disse: você sabe quem esteve com você aqui? E ela disse: não. Ela é uma princesa que veio da Inglaterra para ver você, tá. E a menina disse: então, ela é um anjo? E horas depois, essa menina morreu. Agora veja o seguinte, ela, no imaginário dela, o que é que era aquilo? Aquele personagem vivo que estava ali era um anjo. Isso é a força de uma tradição. Isso é a força de uma excelência. E ela, que era uma pobre menina que estava ali perdida no meio da África, teve essa visita. Bom, eu estou quase chegando ao fim.
eu me permito também, só mais um exemplo tirado desse livro. Esse mordomo, quando foi ser mordomo da princesa Diana, ele conta que todas as manhãs ele colocava na mesa da princesa os jornais que ela ia ler na ordem que ele sabia que a princesa gostava de ler os jornais. E ele sabia fazer mais ou menos os cálculos. E a uma certa altura, ele entreabria a porta, ficava de pé na porta, à espera que a princesa levantasse o olhar e o olhasse. E ele disse o seguinte, que ela, a uma certa altura, levantava o olhar, olhava para ele e ele dizia: Alteza. E eram só eles dois, todos os dias naquela cena. E um dia, a princesa Diana disse: Pô, só estamos nós os dois, pare com isso, não me chame mais de Vossa Alteza. Ele disse: Não, eu não vou atender o seu pedido. Eu vou chamá-la sempre de Vossa Alteza. Ele disse: não é só pelo respeito que eu lhe mereço, é porque o chamá-la de Vossa Alteza me interpreta a mim mesmo. E a minha identidade fica interpretada com isso. Ele disse: foi o único pedido que eu não atendi da princesa Diana e eu a chamei de Vossa Alteza até o dia em que ela morreu num desastre em Paris. Agora, isso que é a atitude individual dele, é a atitude psicológica que as pessoas têm em relação, por exemplo, a uma monarquia. Essa excelência que eles veem acima não é opressora, é intérprete deles mesmos. Ora, o multiculturalismo, as repúblicas pregam exatamente o contrário. Sejamos todos iguais e nós seremos felizes. Não somos. Nós somos devorados, como dizia o autor do Parrimates, nós estamos devorados pela dúvida, estamos devorados pela falta de valores e as nossas sociedades estão sem rumo. Por isso é que eu pus no título da minha palestra que a monarquia é uma resposta simbólica à religião política do multiculturalismo. Tenho dito.